Senhor seja multiplicado no coração dos irmãos. Invocamos o Senhor, amém, irmãos? Vamos um instante invocar o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, perto está o Senhor daqueles que o invocam em verdade. O Senhor já está aqui, Senhor. Adoramos o Cordeiro de Deus. Aleluia, glorificamos o teu nome, Senhor. Senhor maravilhoso conselheiro, o Filho sobre a casa, a qual casa somos nós. Obrigado pela paz. Que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações. Tu és nosso juiz, Tu és nosso advogado, Tu és nosso consolador, Tu és tudo em todo. Adoramos o teu nome. Tudo pertence a Ti, o céu, a terra, tudo que há neles, os males, tudo pertence a Ti, Senhor. A igreja pertence ao Senhor. Louvamos o Senhor. Obrigado por cada irmão, Senhor. Cada membro do corpo, Senhor. Aleluia. Que o Senhor está trazendo luz, que o Senhor está trazendo a luz da vida, Senhor. Está revelando os corações, os segredos, os propósitos dos corações. Obrigado, Senhor, por estar descortinando todas as coisas, enviando luz, Senhor, as coisas aos lugares mais escuros, aos lugares mais densos de trevas, trazendo luz, Senhor, porque Tu és a luz do mundo. Quem Te segue, Senhor, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É isso que queremos, Senhor. Ó, os Teus filhos, Pai, querem a luz da vida. Teus filhos, Pai, querem o Senhor Jesus, a formação de Cristo. Ó Pai, obrigado pelo Teu Filho. Que possamos nessa noite ainda ter mais do Filho. Contemplá-lo na beleza da Sua santidade. Ele é nosso modelo, Pai. Ó Pai nosso que estás no céu, Teu Filho amado é nosso modelo. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Ajuda-nos na caminhada, Senhor. Ajuda os irmãos, Senhor, a caminhar juntos, Senhor. Aleluia. Ó, Senhor, no mesmo pensar, no mesmo sentir, Senhor, levando a carga uns dos outros, amando uns aos outros, da maneira como o Senhor nos amou. Ó, entregando a vida pelos irmãos. Ensina-nos, Senhor, uma forma prática, Senhor, dia a dia entregar a vida, Senhor. Aleluia. Porque, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. Ó, Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque estamos debaixo do Teu nome. Ó, nos reunimos no Teu nome aqui, Senhor. E a Tua palavra diz que os sinais seguirão os que creem. Em Meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera não causará dano, colocarão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. É o Teu nome e a Tua palavra. Ó, Senhor, sopra a Tua palavra, que a Tua voz venha correr nessa localidade, nos quatro cantos de Joinville, nos quatro cantos dessa terra, que a Tua voz, Senhor, venha correr, Senhor, o Teu nome glorificado, a Tua palavra venha se propagar, Senhor, e venha ser glorificada nessa terra, porque a Tua palavra não voltará vazia, Senhor, mas ela prosperará naquilo a qual ela foi designada. Ó, que Cristo seja glorificado. Aleluia, adoramos o Senhor. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação, por cada vida preciosa aos Teus olhos que se encontra aqui, Senhor, e aqueles que o Senhor vai chamar de perto e de longe. Adoramos o Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Invocamos o Senhor, o Filho do Deus vivo, aleluia, o Filho do homem, Senhor Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, Senhor Jesus Cristo, nascido de mulher, Senhor Jesus Cristo, o menino foi nos dado, Senhor Jesus Cristo, aleluia, a Ti a glória, Senhor. Obrigado, Senhor, em Teu nome oramos. Amém, irmãos. Vamos ler o Antigo Testamento, por favor, irmãos, abram comigo no livro de Esdras. Glória a Deus. Livro de Esdras, capítulo 3. Versículo 8 em diante. Glória a Deus. 3, 8 de Esdras. Amém, irmãos? Vamos ver o que diz então. Lançados os alicerces do templo, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de
Sealtiel e Jesua, filho de Josadaque, e outros dos seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Novamente, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, e no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. Versículo 9. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa do Senhor. Juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa do Senhor. Bem como os filhos de Henadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos e alegria. Versículo 13. De maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Novamente o 13. De maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Agora, irmãos, vamos para o Novo Testamento, por favor, irmãos. Atos dos Apóstolos. Versículo 2, capítulo 2, desculpa, versículo 1, irmãos. Vamos ler uma leitura não muito extensa aqui, para ter um entendimento aqui, irmãos, do contexto do assunto. O assunto é sobre a voz. O que é a voz? Vamos dizer aqui, o que está escrito, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois,
se fez ouvir aquela voz. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? A pergunta é: como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Amém, irmãos? Vamos orar mais um momento. Pai, obrigado, Pai. A palavra é tua, Senhor. A tua palavra é maravilhosa, Senhor. Aleluia. Adoramos o Senhor. Está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pai, queremos ser livres, Senhor, para o teu propósito eterno. Aleluia. Desprendidos para teu propósito eterno. Em teu nome oramos. Amém. Amém, irmãos? Ser livres. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ser guiado pelo Espírito, ser movido pelo Espírito no homem interior, regenerado, irmãos. Amém, irmãos? Então, a palavra diz assim: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. Amém? Então, quando nós queremos o Senhor, temos interesse do Senhor, temos sede do Senhor, fome de Deus, o Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Como uma criança que vai crescendo, ela vai perguntando: o que é isso, aquilo e outro, para que serve isso? Assim os pais vão instruindo. Assim na igreja, assim no povo de Deus, quando nós temos desejo de Deus, interesse pelas coisas do Senhor, o Senhor vai se manifestando. Mas se nós não demonstrarmos interesse, irmãos, se nós não mostrarmos essa fome espiritual, essa sede espiritual, esse anseio por Deus, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim o salmista diz assim: a minha alma, ela tem sede de Deus. Ela chega de longe, irmãos. O vento sopra, o cheiro das águas, o vento sopra, ela fareja aquele cheiro das águas, e ela corre para as águas, porque dentro das águas, nas águas, o seu predador, o leão, sei lá o que for, não consegue identificar, não consegue pegá-la, não consegue matá-la. Então ela corre para as águas. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmão. Então nós temos as águas do Senhor, nós temos as águas vivas, e para nós, irmãos, sermos guardados do maligno, há uma maneira, irmãos: os rios de água viva fluirão no seu interior. O Senhor, no grande dia da festa, no último dia, Ele se levanta, Ele diz: quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crer em mim, como dizem as Escrituras, do seu interior fluirão rios da água viva. Irmãos, recebemos um poder, irmãos, a graça, a manifestação de Deus é maravilhoso, irmãos. Os dons de Deus é glorioso, irmãos. Nós vemos alguém interpretando línguas estranhas, alguém, irmãos, curando um doente, expulsando o demônio, é glorioso. Isso aí, irmãos, são reflexos, pequenos reflexos do que será no reino de Deus, o poder que virá, a era vindoura, o poder de Deus na terra. Amém, irmãos? Na Nova Jerusalém, o reino de Cristo. Amém, irmãos? O nosso anseio é essa cidade, irmãos. Como Abraão, pai na fé, ansiando uma pátria, irmãos, caminhando para uma pátria. Glória a Deus, irmãos. Nós estamos caminhando para onde, irmãos? Onde é que está a nossa esperança? O que nós estamos ouvindo? Quais são as vozes que nós estamos ouvindo? Então, aí está a nossa fé, a base da nossa fé. Se nós vivemos por vista, nós vamos cair, irmãos. Mas se nós vivermos por fé, nós vamos ficar firmes, perseverantes na caminhada, junto com o rebanho do Senhor.
A palavra de Deus diz que o Senhor é o bom pastor, irmãos. E ele vai no aprisco das ovelhas, ele entra pela porta das ovelhas. O ladrão, o mercenário não entra pela porta, mas o Senhor Jesus, nascido de mulher, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele vem pela porta das ovelhas. Está escrito, irmão, João 10, que ele chama para fora as ovelhas que lhe pertencem, e as ovelhas, elas o seguem, porque elas reconhecem a sua voz. Está escrito ali, João diz assim, que não reconhecerão a voz, não seguirão a voz dos estranhos, porque elas discernem a voz do Senhor. Oh, irmãos, no nosso espírito o Senhor fala, no homem regenerado o Senhor fala. Por isso que nós não nascemos segundo a vontade dos homens, segundo a vontade da carne, mas sim segundo a vontade de Deus. Fomos feitos filhos de Deus pela vontade de Deus, gerados de novo pela palavra da fé. Então a palavra da fé precisa ser falada, a palavra da fé precisa ser praticada, porque a palavra da fé é Cristo. E Cristo em vós é uma esperança da glória. Amém, amém, irmãos? Então, se os irmãos olharem a palavra de Deus, no livro de Samuel, 1 Samuel, glória a Deus, eu me perguntava assim, uma semana, eu estou reunindo só nos domingos, mas quero corrigir isso. Eu quero dizer para os irmãos que, se nós não tivermos, irmãos, uma porção, uma palavra, um salmo, um cântico, uma ação de graças no reunir da igreja, irmãos, nós vamos sentir muito vazios, nós vamos sentir muito inúteis. Agora, se nós vier na reunião, irmão, puder trazer uma porção, irmãos, irmãos, levantar a voz com uma porção, nós vamos ser muito enriquecidos, porque o Senhor dará mais outra porção, e assim nós vamos crescendo juntos, porque, irmãos, isso é benefício para todos os irmãos no corpo de Cristo. Alguém pode ler, irmãos, 1 Samuel, por favor, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor pelos irmãos que vieram à reunião para participar mais da palavra, receber a palavra do Senhor. Versículo 1 diz assim, Deus fala com Samuel numa visão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aqui, irmão, é claro, né, irmãos, a gente não vai ter um ritual ser programado, mas os irmãos, a nossa mente não é. Então os irmãos procurem, né, pedir para o Senhor governar a alma dos irmãos. Os irmãos não tiverem nenhum tipo de ansiedade nesse momento, nenhuma inquietação do dia da manhã, da segunda-feira, da casa, do que tem para resolver, do que tem que fazer, mas procure, irmão, se consagrar, se separar para o Senhor nesse momento. Eu penso assim, irmão, pode ser o único momento. A gente não sabe, amanhã ou depois, 10 horas da noite, meia-noite, 1 hora, a gente não sabe. Amém, irmão? Pertence ao Senhor, nosso futuro está nas mãos do Senhor. Nós vivemos o agora, aprendemos a viver um dia de cada vez. Então aproveite isso, irmãos. No momento de reunir, aproveite, é precioso, irmãos. Então, receba a palavra em nome de Jesus. Amém. Se você se lembrar daqui a 7 dias dessa palavra, glória a Deus, irmãos. Amém, irmãos? Diz assim a palavra então. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Aqui quando fala aqui, a palavra do Senhor era muito rara, tem um ponto e vírgula. Tem uma pausa, aí diz assim, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Ele respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui. Amém, irmãos? Irmãos, nós precisamos de discernimento, irmãos, espiritual. Perceber quando o Senhor está falando no nosso espírito, irmãos. No dia a dia, coisas práticas. Poder perceber assim o não do Senhor, o impedimento do espírito. Ter essa sensibilidade, irmãos,
Porque, irmãos, nós vamos ser mais úteis para o Senhor e para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Porque quando nós vamos nos ajuntar aqui no nome do Senhor, vamos conhecer mais o Senhor, vamos receber mais do Senhor, vamos entregar ao Senhor sacrifícios, apresentando a nossa vida a Deus, dando ao Senhor, não só recebendo, mas entregando ao Senhor. Que o Senhor olha para os apóstolos e diz assim: dei vós mesmo a eles de comer. Só temos aqui 5 pãezinhos, 2 peixinhos. Então nós temos do Senhor recebido. Nós somos abençoados, irmãos. Cada um de nós, os irmãos que não estão aqui, nós somos muito abençoados, irmãos. Pela riqueza que nós temos hoje, pelo pouquinho que nós estamos vendo hoje, irmãos, pela misericórdia do Senhor de ter pingado o colírio nos nossos olhos, poder ver algo ainda, irmãos. Porque a palavra, irmãos, está sendo rara, irmãos. As mensagens são interesseiras, as mensagens ela tem algo por trás, o velho homem, um fermento terrível, irmãos. E você percebe qual é o interesse de cada mensagem que há aí por fora. Então há muitas vozes, irmãos. Não se esqueça, irmãos, que o inimigo ele usou a própria palavra do deserto para tentar o Senhor Jesus. Está escrito, está escrito, está escrito, diz o Senhor. Mas nesse espírito, no espírito do Pai, no espírito de retidão, no espírito de obediência, no espírito de sujeição, no espírito de servo. Porque o Verbo se fez carne e habitou em nós. Ele tabernaculou conosco, irmãos. Ele foi achado na figura humana. Ele se esvaziou a si mesmo. Ele não achou o direito de ser igual a Deus, mesmo o podendo, sendo filho de Deus vivo. Ele foi achado na figura humana. Ele foi achado na figura humana, irmãos. Ele sabe o que tu passa lá no teu trabalho, ele sabe o que tu passa na tua casa, ele sabe das tuas limitações, ele sabe das tuas privações, ele sabe das tuas angústias, ele conhece o ser humano. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Irmãos, a voz fala, irmão. No momento que a coroa de espinho é colocada na sua cabeça, há uma voz que fala ali. No momento que o soldado açoita ele, irmão, há uma voz que fala ali, irmão. Perante Pilatos, o seu silêncio, irmãos, há uma voz que fala. O Senhor fala, irmãos. Não falou com Elias na caverna no terremoto, não falou no vento forte. Ele falou na calmaria, no silêncio. Isso nos mostra que é no Espírito. Porque o nosso Espírito com o Espírito do Senhor é um. Eis a unidade orgânica, irmão. Isso é a unidade. No Senhor primeiro, depois entre os irmãos. A vida expressada entre os irmãos. Mas nós temos essa unidade com o Senhor, irmãos. Nós estamos anelados ao Senhor no Espírito. Ouvimos a voz do Senhor. Ele diz assim: minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem a minha voz. E as minhas ovelhas me seguirão. Não temerão aonde o pastor está guiando. Quero dizer para os irmãos que antes de Davi, irmãos, se sentar no trono de Israel, irmãos, ele havia vencido um urso, havia vencido o leão, havia vencido um gigante. Sabe por quê, irmãos? Porque ele aprendeu a ouvir o Senhor. Muitas vozes, naquele dia havia um grande exército falando, irmão, muitas vozes dizendo sobre derrota. Agora nós vamos morrer perante esse Golias. Havia muito tumulto, irmãos, mas ele tinha uma voz que falava com ele. Oh, irmãos, que essa voz fale no meio da igreja, que o Senhor possa ter essa liberdade de falar. Amém, irmãos? Ou então que possamos pelo menos ouvir o bater na porta, irmãos. Ou, irmãos, pelo menos perceber quando ele pega na maçaneta, irmãos, e nos chama, quando já estamos lá no nosso leito, irmãos. Agora já estamos descansando, já estamos ali naquele momento ali, irmão, no desfrute. Não posso atender, não posso abrir a porta. Mas, irmãos, quem somos? Quem somos, irmãos? De onde saímos? Irmãos, de onde é que nós viemos? Qual é a nossa história, irmãos? Muitos de nós, irmãos, fomos chamados doentes. Muitos de nós fomos chamados, irmãos, carregados de problemas, com espíritos imundos. Carregados, irmãos. Outros com vários espíritos imundos. Eu posso falar
porque eu recebi uma grande libertação. E hoje nós temos uma palavra maravilhosa. Hoje nós temos, irmãos, a oração da fé. Nós temos o Espírito Santo nos ensinando. E outro, irmãos, nos guiando. Porque Jesus disse: Ele vos falará a respeito de todas as coisas que eu vos tenho falado. Não é maravilhoso, irmão? Tudo que Ele falou, irmãos, para Pedro, para Tiago, para João. Nós podemos hoje receber pelo Espírito Santo o que Davi recebeu, irmãos, o que Samuel recebeu nessa comunhão maravilhosa, aprendendo a ouvir, a reconhecer, discernir a voz do Senhor. Mas quando nós estamos edificando, irmãos, nós precisamos saber a vontade daquele que é o edificador, aquele que é o ganhador das almas, aquele que é o apacentador, aquele que é o desejado das nações, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a pedra que foi rejeitada pelos construtores religiosos, mas se tornou a principal pedra. Ele é o fundamento da igreja, irmãos. E quando nós podemos ver o Senhor, reconhecer o Senhor, nós temos que nos alegrar. Não obrigatoriamente, irmão, não é uma coisa forçada. Não obrigado, irmãos, mas algo espontâneo do Espírito, que vem do Espírito, aquela alegria, irmãos, aquele júbilo, de levantar a voz, irmãos, e dizer glória a Deus. O Senhor me salvou. Por dizer aleluia, o Senhor me curou. Poder ser grato, trazer ações de graça ao Senhor. Se apresentar diante do Senhor, irmão, não de mãos vazias, mas com essa gratidão. Ó Senhor, tu me escolheu dentre tantos. O Senhor chamou a Samuel, irmãos. Samuel servia ao Senhor perante Eli. Nós servimos ao Senhor, irmão, perante o que, irmãos? Olha ao seu lado, no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, onde você convive no dia a dia. O que nós estamos vendo, irmão? Tanta corrupção. Podemos falar aqui, mas não é o assunto. Mas nós precisamos entender isso, ó. Servir ao Senhor. Você vai obedecer o teu patrão, você vai obedecer o teu professor, você vai obedecer. Você vai ser sujeito às leis ao Senhor. Perante o Senhor em primeiro lugar. Amém, irmãos? O que significa, irmãos? Porque as vozes virão. E se nós não tivermos, irmãos, nessas águas, nós vamos só ouvir essas vozes, irmãos. Nós vamos ser crentes almáticos, caídos, irmãos, sujeitos a várias paixões, a vários sentimentos carnais, onde nós vamos estar nos privando, irmão, do fruto do Espírito, nos privando, irmão, do caráter de Cristo, na Assembleia do corpo de Cristo. E o povo lá fora não verá essa manifestação. Os representantes, os embaixadores, não poderá ver, irmãos, porque só se pode ver através dos frutos. Fruto no singular, que é a personalidade desse Cristo poderoso, que nos incluiu nessa santidade. Ele é a própria santidade, irmão, nós estamos nele. Ele é a videira verdadeira. Quem permanecer nele, as palavras dele, oh irmão, vai frutificar. Porque é da raiz, é da videira que vai vir tudo que precisa para o fruto. Então é no Espírito, essa obra maravilhosa no interior. Ele prometeu, irmãos, do vosso interior fluirão rios. De dentro para fora, essa obra maravilhosa. Nós podemos aqui, irmão, ter um derramar maravilhoso. O poder de Deus, uma graça, né? Mas lá amanhã de manhã, irmãos, quando o irmão levantar, o irmão vai precisar, irmão, dessa vida interior para vencer. Quando o irmão estiver no trabalho do irmão, quando o irmão estiver no trânsito, quando o irmão estiver pagando uma conta, o irmão vai precisar dessa vida interior para vencer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que se enterra talento, irmão. Por isso que se enterra a preciosidade que o Senhor entrega em nossas mãos. Porque não se olha para a vida interior, só se vê o exterior. Só o exterior, só a carne, só a alma. Entendeu, irmão? Não estamos acostumados ao desconforto. Tem que ser tudo confortável. Não, irmãos, o Senhor nos ajude, porque o Senhor volta, o Senhor está voltando. É o que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então há um preparo para isso. Amém, irmãos? Para nós não ficarmos confusos na volta. Não estarmos despidos
Você vai entender, despidos na volta. Quando o Senhor desceu no jardim do Éden, irmãos, o Senhor já sabia que Adão tinha caído, que Eva tinha caído. E Adão disse assim: ouvi a tua voz pelo jardim, tive medo, e nós nos escondemos por entre as árvores. Está vendo, irmãos? A voz não é para você ter medo, é para você amar e obedecê-la. Amém, irmãos? Quando ouvimos a voz, nós, como ouvir a voz, irmão? Tem outro meio se na oração, comunhão com o Senhor, irmãos? Tem outro meio se não tem um momento com o Senhor, um tempo com Deus? Estar no seu secreto, com Deus ali, sem palavras muitas vezes, mas ali perante o Senhor, servindo ao Senhor. Samuel no templo ao Senhor, é para o Senhor, tudo pertence a Ele, irmãos. Amém. A nossa casa, tudo que temos, irmão, nossa vida, nosso oxigênio, tudo é do Senhor. Amém? Então, o guiado do Senhor, para fora de tudo isso, ele entra no aprisco das ovelhas e chama para fora, mas que lhe pertencem, elas ouvirão a voz. Você sabe que quando você mergulha, e tem essa experiência que você mergulha, né? Se você está um pouco acima da superfície, você escuta as pessoas, você escuta, mas se você ir mais para o fundo, irmãos, quem mergulhou sabe, mais no fundo, você nem ouve quase. O maior profundo você tiver, menos você vai ouvir vozes. Então, irmãos, nós podemos, irmãos, ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Se Deus falou, irmão, é porque isso é um fato e isso acontece. Aqueles irmãos foram cheios do Espírito Santo. A voz, irmão, de Deus soou em Jerusalém, afluiu as multidões, ouviram as grandezas de Deus. O que essa gente ouviu, irmão? O que essa geração corrupta e perversa, adúltera, ouviu? Porque aqui haviam várias nações, irmãos, não eram todos os santos que estavam aqui. Essas multidões, quando ouviu aquela voz, irmão, eram línguas, o dom do Espírito. Eles falavam, irmão, as grandezas de Deus, e aquelas nacionalidades ali, irmãos, aquelas pessoas ouviam. Exemplo aqui, ó, um argentino, um italiano, um americano, um alemão, um chinês, um japonês, irmão. Eu ia entender o nosso português, as grandezas de Deus. A voz soou ali, irmãos. Amém. A mesma voz na boca de João Batista, aquela voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Não disse da pessoa, disse uma voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas até que Ele venha. A igreja tem a voz do Senhor, irmão. E a voz do Senhor, ela corre velozmente. Mas se você quiser, irmão, se você quiser e você se desprender e desejar, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, tenho essas fraquezas, eu sou barro, tu sabes, tu és o oleiro, tem misericórdia, mas com toda essa fraqueza, eis-me aqui, Senhor. Se disponha a ti, irmão. Irmão, se disponha a ti. O Espírito do Senhor impulsionou, irmão, Paulo para a palavra. E quando o Espírito de Paulo assim se entrega totalmente a essas águas, a palavra de Deus, irmãos, está escrito que ele diz assim: agora eu vou para os gentios. O Espírito, irmão, esse Espírito de vida, Cristo em vós, a esperança da glória. Irmão, o senhor sabe falar, irmão, a linguagem que nós, irmãos, vamos entender, irmãos, quando o senhor fala. Há uma maneira de falar do Senhor, do nosso Espírito. Amém, irmãos? E nós sabemos, irmão, o que o Senhor quer nesses dias. Porque, irmão, o Senhor já falou de muitas maneiras, de muitas formas, aos pais pelos profetas. Mas agora, irmãos, Ele tem falado pelo Filho, irmãos, o Filho na casa. Oh glória, não tem como nós não se alegrar no Senhor, porque o Filho está falando na casa. A cada reunião, irmão, o Filho fala na casa. O Filho vem, irmão, cortando ali a videira, o Filho vem cuidando dos irmãos, o Filho vem alimentando os irmãos, mais óleo, trazendo mais luz, abrindo mais a visão, mostrando cuidado na casa. Ele está cuidando da casa, irmão.
porque Ele está no meio dos candeeiros. Ah, irmão, tu acha que a tua luz é pouca, irmão? Oh, irmão, a nossa luz é o Senhor. É o Senhor a nossa luz, irmão. Não é nossa luz, não é nossa revelação, não é nossa oração, irmão, não é o nosso entendimento. É o Senhor, a multiforme sabedoria e graça de Deus. O Senhor é a multiforme sabedoria e graça de Deus. Aprove a Deus revelar o seu Filho em mim, disse Paulo. Aprove a Deus revelar o seu Filho. O seu Filho revelado na casa. Manso e humilde de coração. Achareis descanso para as vossas almas. Aprendendo a ouvir o Filho. Outrora falou ao Pai pelos profetas. Agora, irmãos, é pelo Filho. Beijai o Filho no caminho. Agrada-te do Filho. Se lança aos pés do Filho. Ele tem muito para falar, irmãos. Oh, glória a Deus, porque Ele nos deu o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade. E poderemos conhecer o Filho mais e mais, dia após dia, irmão. Porque as veredas do justo são como a luz da aurora, que brilha mais e mais até dia perfeito. Ao meio-dia, aquele sol no meio, irmãos. Oh, glória a Deus, irmãos. Olha, irmãos, o sol e a lua, irmãos. No seu tempo não há comunicação entre eles, não há voz, não há palavra. O Senhor fala, irmão. O Senhor está falando. O Senhor tem falado contigo ao dormir, irmãos. Porque a palavra de Deus diz assim, ó: aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Amém, irmãos? Eu não quero trazer aqui feno para os irmãos. Não quero trazer aqui lenha, madeira para os irmãos. Não, irmãos. Não quero trazer palha para os irmãos. Isso não vai ajudar. Eu quero trazer para os irmãos, junto com os irmãos, através das orações dos irmãos, poder trazer algo para ajudar os irmãos. Amém, irmãos? Esse é o pensamento. Essa é a intenção, irmãos. Trazer algo para ajudar os irmãos. Então, há uma cobrança no nosso coração. Senhor, o que podemos fazer, Senhor? Ó, Senhor, quando nos reunimos, o que faremos? A gente não sabe mais fazer, irmãos. Esse é um ponto bom, quando nós não sabemos o que fazer. O que fareis, pois, irmãos, quando vos reunis? Quando a gente sabe o que fazer, irmãos, fica difícil de ouvir a voz do Senhor. Mas quando nós não sabemos, irmãos, o Senhor vai usar os irmãos. O Senhor vai te usar, irmã. O Senhor quer isso, é um anseio do Senhor. O Espírito quer, irmão, quer fazer isso, quer impulsionar os irmãos, quer impulsionar você, irmãos. Amém? Quando Moisés ouviu o chamamento para voltar ao Egito, ele vê aquela sarça queimando. Eu não sei falar, minha língua é pesada. Aí então o Senhor, irmãos, Ele quer falar, irmãos. Não existe Arão. Arão falará por ti. Vai, pois, agora que eu serei contigo. Amém, irmãos? Ô, irmãos, o Senhor tem desejo de falar muito ao teu coração, ao nosso espírito, a respeito do Filho, irmãos. Irmãos, nós estamos muito presos às coisas circunstanciais, irmãos, momentâneas. É tudo com prazo de validade, irmão. É sentimento, é isso. Irmão, se estiver triste, a tristeza é um veículo que diz assim: quem está triste, ore. Amém. Se haver uma alegria, irmão, a alegria, ela é um veículo para você e nós cantarmos louvores a Deus. Se houver doença, ficou doente, irmão, glória a Deus, o Senhor poderá se manifestar dessa forma, como um médico dos médicos. Está entendendo, irmãos? Se houver alguma situação entre nós, irmãos, o Senhor, como filho na casa, Ele tem tudo, irmão, tem todas as respostas. Ele tem as respostas, irmãos. É para isso que o Senhor está nos direcionando no caminho. Porque Moisés disse: haverá um só rebanho e um só pastor. Ele vai ser levantado um profeta. A ele ouvireis. E no Novo Testamento, um só rebanho e um só pastor. Quem é o rebanho do Senhor? Quem ouve a voz. Então eles estão ali, irmão, no dia do Pentecostes, dia das primícias, a festa das colheitas, uma grande festa, nações ali. E o Senhor aproveita a oportunidade. Irmão, a pandemia, isso, palavra rara. Irmão, você ouve um monte de coisa, irmão, mas você sabe, irmão, o que é real e o que não é? Amém, irmãos? Você sabe o que é ilusão, o que é verdadeiro, o que, irmão, vai passar pelo fogo e vai permanecer? Você sabe. A gente não é criança, irmão, a gente sabe. Tem muita coisa que nem vai passar pelo fogo, vai chegar perto e já vai queimar, irmão. De tão fraco que é, não podemos ser enganados com essas coisas. Nós temos o Espírito Santo, nós temos discernimento,
Apresenta ao Senhor, isso é teu, Senhor. Se não é do Senhor, o Senhor vai mostrar, irmão. Para com o sincero, te mostra sincero, ó Deus. Isso se ganha na comunhão, isso se ganha na oração. Pedida se vos diz a palavra. Apresentando o corpo a Deus em sacrifício, que é o nosso culto racional, irmãos. Apresentando nossa vida a Ele. Oh, aleluia, irmãos. Mas nunca se esqueça, antes de Esdras, os irmãos, aqui, irmãos, Zorobabel e seus irmãos, lançar o fundamento. Primeiramente, irmãos, eles levantam um altar. Amém, irmãos? Então, a nossa vida diante de Deus, conhecendo a vontade de Deus, o que o Senhor deseja para esses dias, irmãos? Muitas curas, muita prosperidade. Que prosperidade é, irmão, senão Cristo em vós, esperança da glória? Porque há um tesouro em vasos de barro. Há um tesouro, é Cristo que não está sendo visto, irmãos. A palavra era rara, as visões não eram frequentes. Mas, irmãos, esse Samuel, irmão, ele foi nascido, irmão, de uma estéril. Entregaria ao Senhor, será para ti, Senhor. E veio Samuel, irmãos. Então, nesse tempo terrível, irmão, né, nós vemos tanta treva, tanto engano, irmão, tantos espíritos enganadores, ensinos de demônios, porque a coceira nos ouvidos. Só existem os espíritos enganadores e as doutrinas falsas, porque a coceira no ouvido. Amém, irmãos? Então já leva para a alma, para a carne. São desejos de ouvir ensinamentos que trazem deleites para a carne. Amém, irmãos? Então eu vou procurar lugares onde vai matar minha fome carnal. Amém? Mas aquele que é do Senhor, irmãos, vai ouvir a voz do Senhor. Vai querer a voz do Senhor. Porque a voz do Senhor alimenta, irmãos. A voz do Senhor nutre. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Aleluia, irmãos. Todas as nossas fontes estão em ti. Então, olhando para o Senhor, irmãos, nós somos alimentados. Por quê? Porque isso não é questão de olho humano, de sentidos naturais, irmãos, visão, olfato, essas coisas naturais. Isso é por matéria, para essa terra. Mas, irmão, no mundo espiritual, na atmosfera do reino, irmãos, nós tocamos o Senhor, irmãos, através da palavra da fé. Porque a palavra é o próprio Cristo. Então, a manifestação de Cristo, desejar ver Cristo, desejar conhecer mais a Cristo, se achegando para Ele, irmão, mais e mais. Aí o que acontece? Aí o diabo diz assim: olha para ti. Aí nós começamos a olhar para nós. Aí nós vamos ver barro, nós vamos ver impureza, nós vamos ver a geração corrupta adúltera, nós vamos ver trevas, nós vamos ver doença, nós vamos ver praga. Será que é para isso que nós fomos chamados, irmão? O povo de Israel, quando estava lá no Egito, irmãos, eles ficavam olhando as 10 pragas. O anseio daquele povo de Deus era sair para fora. Amém, irmãos? Então, o nosso desejo seja sair para fora. Senhor, não permita usar capa babilônica. Senhor, não permita, não deixa, Senhor, eu ser dissimulado. Não deixa eu agir hipocrisia, Senhor. Porque quem tem as mãos limpas, o coração puro, é esse que permanecerá perante o Rei. Perante o Rei, irmãos. Oh, o Senhor nos ajude, irmãos. Porque nós estamos caminhando, mas nós precisamos avançar. Nós precisamos ter sede, mais fome, nos despertar para o Senhor. Senhor, o que Tu és para mim? É isso, irmão. O que o Senhor é para você, para mim? Um supridor? Um protetor? Um gênio de lâmpada? 3 pedidos? Oh, irmãos, muito mais que isso. Ele é uma rocha eterna. Ele é uma rocha eterna, irmãos. O fundamento já foi dado, irmãos. Nós já temos um motivo para se alegrar com júbilo, para falar de Cristo, irmão, para abrir a boca. Senhor, enche a nossa boca. Aleluia, irmão, porque o fundamento já foi dado. Aleluia, irmão. Cristo Jesus é o fundamento. Ele é o Senhor. Como Paulo diz, o fundamento já foi dado. Agora, cuide que seja edificado sobre o fundamento. Amém, irmãos? Um é o que planta, outro é o que rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. Porque Ele nos deu o fundamento. Ele nos deu a Cristo.
a esperança da glória. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para nós não perecermos. Está vendo, irmãos? Nós voltamos aos princípios. Olha, irmão, para não perecermos. E o nosso coração fica atemorizado em perecer com as coisas que estão acontecendo. E o coração fica com medo. Né? Não é isso não, irmãos. Deus não nos deu um espírito de medo, mas Deus nos deu um espírito de coragem, um espírito de poder, de moderação, um espírito maravilhoso de ressurreição, irmãos. Nós sabemos que a morte não pode detê-lo. Que maravilhoso isso, irmãos. Porque os povos temem a morte. Então você sabe que a morte não segurou ele, porque ele tem a chave do inferno e da morte. E onde está esse Senhor maravilhoso? Está na casa, porque Ele é o Filho sobre a casa, a qual casa somos nós, se perseverarmos, irmãos, se guardarmos firme essa palavra, a palavra do reino, a palavra de Cristo, a palavra de reino. Oh, irmão, a palavra do reino, irmão. A palavra diz assim, que o reino de Deus é tomado por esforço. Desde o tempo de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado por esforço. Se esforçam, se apoderam dele. Oh, o Senhor é conosco. Esforça-te, tem bom ânimo, que eu sou contigo. Palavra de Josué. Então nós temos que nos dispor. O Senhor é conosco, irmãos. Irmãos? Eu falo aqui, irmão, mas aqui também fala. Da maneira que eu falo para os irmãos, o Senhor fala aqui. É a mesma espada, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que os irmãos, não, irmãos, são irmãos que o Senhor escolheu, irmãos. E o Senhor depositou nos irmãos. E nós temos, irmãos, nós temos responsabilidade sobre o que o Senhor nos depositou, irmãos. É muito sério isso, é muito fino, irmãos. Porque quando se edifica, não se tem barulho de martelo de machado, irmãos. Porque o Senhor, Ele vai nos indicar lá no nosso secreto, lá na nossa comunhão com Ele, o que Ele deseja que será feito aqui, irmãos. E a gente vem para cá, irmãos, para receber algo. Essa é a verdade minha e sua, irmãos. Para receber uma palavra, para receber uma resposta. Não, irmãos, é no dia a dia lá, irmãos, lá na nossa casa, no nosso trabalho, que nós vamos receber do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que nós somos, irmãos, representantes do Senhor, irmãos. Nós somos defensores do Senhor, irmãos. Se nós não formos o sal da terra, a luz do mundo, o que nós somos, irmãos? É só um engano, irmãos. Ninguém quer ficar envergonhado na volta do Senhor. A pessoa, irmão, o Senhor vem no jardim do Éden e procura, e chama, e estão escondidos, irmãos. Não, então nós temos uma responsabilidade, irmãos, porque já nos foi dado. Amém, irmãos? Não é algo que não foi nos dado. O Filho já nos foi dado. Deus amou o mundo e deu o seu Filho. E a palavra de Deus diz, irmão, em Efésios 5, que Ele se entregou à igreja. Então Ele está na igreja. Aí eu quero ver Cristo nos irmãos. Irmão, quer ver Cristo nos outros? Irmãos, que o Senhor tire essa venda. O Senhor nos ajude a ver mais Cristo, olhar, sair do nosso mundo, da nossa zona de conforto e começar a ver, Senhor, há algo, Senhor, que o Senhor está fazendo e quer fazer mais. Mas o Senhor, irmão, precisa de cada membro do corpo. Assim, irmãos, como o irmão saiu da sua casa e todos os membros do corpo do irmão fluíram, tiveram a sua responsabilidade, o seu funcionamento orgânico para chegar até aqui. Assim o Senhor, irmãos, cada membro funcionando, trabalhar com Deus na oração, interceder pelos irmãos. Irmãos, vim para a reunião com algo para o Senhor. Porque como que será, irmão, no reino de Deus? Como que será no milênio, irmãos? Inativos? Não, irmãos. Não. O Senhor, nós levaremos ao Senhor, porque Ele é digno, irmãos. A glória, a honra. Tudo que Ele depositou em nós, irmãos. Então nós estamos sendo preparados para algo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, irmãos. É aquilo que não subiu ao nosso coração, irmãos. São as coisas que Deus tem preparado para aquele que o ama. Se tu ama o Senhor, irmão, vamos se negar mais um pouquinho, mais e mais, irmão. De fé em fé, de força em força. O Senhor tem chamado, irmão. O Senhor tem chamado os irmãos
para depositar umas cargas, irmãos. E Neemias falou assim: tem muita entulho aqui, tem muitos destroços do muro. Isso impede de edificar. Irmão, impede os entulhos, irmão. Se você vai construir, você tem que ter lá caçamba lá fora para ter para fora. Impede os entulhos, irmãos. Tem muito entulho, irmão. É entulho, irmão. A gente traz muito entulho para o Senhor. É do trabalho, é do mundo, é da carne, irmão. É, irmão? Então, que essa voz possa soar através de você. E nós possamos obedecer o Senhor que diz assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. O falar, irmão. Aproveitar a oportunidade de semear, irmão. Semeia a palavra, irmão. No tempo o Senhor, irmão, vai regar. Se não vai ser você, vai ser o outro. E o crescimento Deus vai trazer, irmão. O importante é que a palavra seja anunciada, irmão. Seja propagada. Nós podemos acelerar a volta do Senhor, mas ficamos calados. Ficamos em silêncio, irmão. Na melhor oportunidade, eu e você ficamos em silêncio. Amém, irmãos? Aí o Senhor, irmãos, o Senhor vai levantar quem, irmãos? Num tempo em que a palavra é rara. Você sabe que a palavra é rara, irmão? Você sabe a palavra revelada da vida, irmão? Quem que está com o portador da palavra da vida? A igreja. Mas qual é a igreja, irmão? Você pode identificar os eleitos? Então, irmãos, há marcas que se ficam. Existem pisadas no rebanho, irmão. Há marcas no rebanho. Onde é que eu vou dar água para o meu rebanho? Onde é que ficam as pisadas? Ali você leva naquele poço. Cantar de Salomão. Então há marcas, irmãos, há pegadas. Nossas pegadas são o Senhor, irmão. É Cristo. Aleluia, irmão. Que foi obediente. Ele se despojou, se esvaziou a si mesmo. Então, irmãos, vamos com responsabilidade, irmãos, ter o zelo do Senhor pela casa. Porque o Senhor, irmãos, é como um fogo consumidor. Que esse fogo venha queimar em nós, irmãos. Toda impureza, irmão. Tudo aquilo que atrapalha o crescimento, tudo aquilo que vem prejudicial ao frutificar, irmãos. Porque a lavoura de Deus sois vós. Amém, irmãos? Então o Senhor vai usar os irmãos. Com certeza vai usar os irmãos. Né, irmãos? Até aquele instrumento que já está com pó, irmão, o Senhor vai usar para ser novo, irmão, afinado, e o Senhor vai usar. Porque aquilo que o Senhor dá, irmãos, é do Senhor. Aquilo que o Senhor entrega, Senhor, é do Senhor, irmãos. É para casa. É útil para casa, irmãos. Amém, irmãos? Não deixe enferrujar esse instrumento, irmão. Levante esse instrumento que você apresenta ao Senhor. Consagra ao Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Servindo ao Senhor perante Ele. Que essa palavra fique na tua oração amanhã depois, irmão. Servindo ao Senhor perante Ele. Você sabe que Eli já não via, irmão. Já tinha dificuldade de enxergar. Os filhos de Eli, Ofni e Finés, irmão, estavam em perversidade, irmão. Havia tanta contaminação, tanto ídolo ali, irmão. Mas ele servia ao Senhor. Oh, glória a Deus, irmão. Nós estamos aqui vendo tantas coisas, irmão. Cai mil ao lado da minha direita. Os irmãos estão vendo, nós estamos servindo ao Senhor, irmãos. Então, irmãos, amemos o Senhor. Amém, irmãos? Que o amor do Senhor venha se expressar através dos nossos atos. Que o amor do Senhor, a misericórdia do Senhor, a compaixão do Senhor, a mansidão do Senhor venha se expressar através das nossas atitudes no nosso trabalho, na escola, no dia a dia, irmão. Porque isso é o testemunho do Senhor. É a luz que fica acesa, irmão, na hora da escuridão. É a luz que fica, é a chama que fica acesa, irmão. Não se esqueça. Sobre aqueles irmãos que repousou línguas de fogo. Quer dizer algo para nós, irmão. Porque, irmãos, a chama no altar, irmão, o fogo no altar não se apagará. Ele não deixa se apagar, irmãos. Porque, irmãos, isso é a luz, é o testemunho dele, irmão. É a luz dele, irmão, é a luz da vida, irmão. É a expressão dele, é a personalidade dele, é a constituição dele, irmão. O que é o reino? É Cristo, irmão, a expressão dele, o caráter dele no reino, a atmosfera poderosa do agir do Espírito. Deus impulsionando os irmãos para orar. Deus apertando o espírito do irmão, para o irmão ali confessar ao Senhor algo maravilhoso que o Senhor quer ouvir. O Senhor trazendo uma tristeza gostosa no teu coração para tu entrar no quarto e dizer: Senhor, eis-me aqui que tu queres. Ele diz: eis-me aqui, mas ele foi aprendendo. Daí ele ouve o Senhor. E o Senhor começa a revelar o que está acontecendo. O Senhor mostra, irmãos. Amém, irmãos? O Senhor está descortinando muitas coisas. O Senhor está levantando o tapete, irmãos. Só não vê quem não quer. Então diz assim: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo iluminará. Pego para você e para mim, irmãos. Quem que Cristo vai iluminar? Há tanta escuridão e trevas. É no escuro, irmão. Irmão, nós já sabemos que é no escuro que o diabo trabalha, irmão. É na escuridão. Jesus falou: nós não somos da noite, nós somos do dia. É na escuridão, irmão. Então vamos ficar firmes, sóbrios, vigilantes.
porque quem está segurando o leão, com certeza é o Senhor, irmão. Aquele que se diz ser leão, é o Senhor, irmãos, cuidando do seu rebanho, mantendo o seu rebanho em pé, sustentando, dando provisão, pastos verdejantes, águas tranquilas, amém, irmão? Oh, que nenhuma ansiedade bata na nossa alma e fique ele alojado, irmão, mas que possamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você, irmão, tem cuidado dos teus filhos, tem cuidado do teu trabalho, tem cuidado de você no trânsito, tem cuidado de você na sua casa, lá no teu trabalho, tem cuidado, irmão. Veja os cuidados do Senhor, que maravilha. O cuidado do Senhor na casa. Aí quando ele entra no templo, começa a chicotear, irmãos, parece uma coisa tumultuosa, uma coisa violenta, mas é o zelo. Às vezes vem um açoite, ele não suporta, né, irmão? O açoite, irmão, ele purifica até o interior mais íntimo, do espírito, irmão. E vem um açoite do Senhor, ele fica ali, ó Senhor, e fica 3, 4 dias martelando aquilo ali, aquela palavra, é o açoite, é glorioso, Senhor. Sabe por quê, irmão? Se tornar mais sábio ainda. O sábio na casa é o Senhor, a sabedoria é a esperança do Senhor, irmãos, nos endireitando, nos mostrando, é retidão, nada tortuoso, é retidão. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Essa aí é a nossa missão. Que missão que você tem, irmão? Voz do que clama, abra a boca que eu encherei. Fala, irmão, não te detenha, fala, porque o Senhor quer, irmão, soltar a língua dos irmãos, quer soltar minha língua, quer falar, irmão. Oh, glória a Deus, palavra da vida, irmão. Não religiosidade, não hipocrisia, não fermento, não do ego para o ego, mas de Cristo para Cristo, porque Cristo está na igreja, e lá fora os eleitos, que precisam, irmão, do testemunho, para vir para dentro, no corpo, na casa, onde está toda a provisão. Amém, irmãos? Eis a palavra do Senhor. Amém? Então que essa voz venha soar, antes de soar, irmão, nos 4 cantos, o Evangelho do Reino de Deus, porque o Evangelho do Reino de Deus será pregado em toda a terra e virá ao fim. Primeiramente, irmãos, seja bem discernido as vozes de choro e as vozes de muita alegria, irmãos, na casa. O júbilo, porque o fundamento já foi dado. Há um fundamento maravilhoso, Cristo Jesus. Jesus Cristo é o fundamento, irmão. Se nós não contemplar o fundamento, como é que nós vamos contemplar, irmãos, os adornos, as cortinas? Primeiro fundamento, irmãos, o Filho. Veja o Filho no caminho, irmãos. Esse é o mistério de Deus. A gente quer ver o mistério de Cristo, a igreja, mas a gente não viu nem o mistério de Deus. O Filho sobre a casa. Para ele ser sobre a casa, o irmão sabe que ele teve uma coroa de espinho. Oh, lembra-te de Cristo crucificado, levantado. Aleluia, irmãos! Esse é o amor de Deus revelado. Porque o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele já nos deu esse amor, está no nosso espírito, irmão. Oh, glória a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Filho sobre a casa. Maravilha, irmão. Oh, glória a Deus. Essa é a porta de Filadélfia. Essa é a porta. Esse pus diante de ti uma porta aberta. Já está aberta. Quem, irmão, é coluna e a porta está aberta. E coluna é sustentar, irmão. E coluna é suportar, irmão. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é a coluna de Filadélfia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Guarda a palavra, ora essa palavra, tu possa passar essa palavra. Porque, irmão, com certeza ela corre velozmente. Oremos. Pai, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, aleluia, por esse mistério maravilhoso, Pai Jesus Cristo. Obrigado, Senhor Jesus, por esse mistério maravilhoso, a igreja, a noiva de Cristo, o corpo de Cristo, o templo de Cristo, a casa maravilhosa. Obrigado pela provisão, Senhor. A obra é tua, Senhor. Oh, a obra é do Senhor, tudo é para ti, Senhor. Convém que o céu o detenha até a restauração de todas as coisas em Cristo. Aleluia. Mas nós, Senhor, queremos os tempos de refrigério. Nos leva a nos humilhar mais e mais debaixo da poderosa mão do Senhor. Aleluia, porque os que choram serão consolados, Senhor. Os que têm fome serão saciados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, pela palavra da vida eterna. Obrigado por ser nosso bom pastor, Senhor, o bispo das nossas almas. Fortifica na graça dos irmãos.
Fortifica, Senhor, os irmãos. Dá bom ânimo no espírito dos irmãos, Senhor. Aleluia, aleluia, que os irmãos sejam acendidos mais e mais acesos na tua presença, se alegrando no Senhor, para que a voz venha soar em todos os cantos. Ó Senhor Jesus, oramos. Ó Senhor Jesus, amém.